Aqui no Rio Grande do Sul, o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, teve 63,24% dos votos válidos. Bolsonaro venceu Fernando Haddad em 407 cidades gaúchas, 407. Mais de 3.800.000 votos. Os eleitores comemoraram a vitória na Avenida Goethe, na capital gaúcha. O clima de vitória já tomava conta antes mesmo da apuração presidencial iniciar. Alguns pichulecos do ex-presidente Lula foram erguidos em meio à onda verde e amarela. Às 19 horas, quando os primeiros números foram anunciados, a emoção tomou conta e o discurso era um só. Esperança de um Brasil melhor. Estamos lutando para isso, há muitos e muitos anos. É pelo futuro dele que a gente está aqui, lutando por um país melhor. Os eleitores de Jair Bolsonaro que vieram até a Avenida Goethe foram surpreendidos com 17 minutos de fogos de artifício, que deu início à comemoração da vitória do eleito a presidente do partido PSL. Seu Jorge sentiu esse gosto de forma especial. E não foi só pelo churrasco que preparou para os amigos. Desde 2013, na luta em oposição ao governo atual, não conteve as lágrimas. Eu quero um futuro melhor que eu passei nos últimos 30 anos. Em meio à comemoração pacífica, teve quem fez questão de ressaltar a importância do porte de armas. Discurso defendido por Bolsonaro. Todos têm direito à legítima defesa. Hoje, a gente vive a ditadura do crime. Cidadão de bem não tem direito à legítima defesa. Mas é o seguinte, tu quer ter uma arma? Tenha. Tu não quer? Não tenha. De acordo com os organizadores, 7.000 pessoas participaram da festa, pouco mais de 4 horas, e seguiu com uma carreata pelas principais ruas da capital. Em Pelotas, no sul do estado, cerca de 100 eleitores de Bolsonaro comemoraram a vitória no altar da pátria. Enquanto em Santa Maria, na região central, simpatizantes se reuniram na Avenida Presidente Vargas. Santa Maria é uma cidade com muitos quartéis, a votação foi alta lá, né? Assim como em todo o Rio Grande do Sul, agora me surpreendeu o fato que eu esperava uma votação muito maior do Bolsonaro no Rio Grande do Sul, pelo fato de ser um estado que surgiu por conta do militarismo, né? A primeira cidade, Rio Grande, surgiu no Rio Grande do Sul por conta de um quartel, de um presídio, né? E o Rio Grande do Sul todo, devido à fronteira que tem com a Argentina, que teve no passado lá com as coroas de Portugal e Espanha, o Rio Grande do Sul foi sempre uma área muito bélica, área de confronto, de guerra, com presença militar, né? Muito forte aqui no Rio Grande do Sul, devido às fronteiras com Uruguai e Argentina. Só que o Rio Grande do Sul foi o 11º estado com votação mais expressiva do Bolsonaro, atrás, inclusive, de 2 outros estados da região sul do país. Paraná, 68% dos votos lá para Bolsonaro, e Santa Catarina foi um dos estados onde mais teve votos para o Bolsonaro, 76% dos votos. Aqui no Rio Grande do Sul ficamos em 63%, portanto o 11º estado da federação com votação mais expressiva para o Jair Bolsonaro. Um detalhe aqui interessante foi o número de votos inválidos no Rio Grande do Sul, 28%, quase um terço, portanto, né? O número de votos nulos cresceu, 4,87% em 2014, de votos nulos. Esse índice subiu para 9,48% nessa eleição. E o número de votos brancos em 2014 foi 3,12%, agora subiu para 4,41%. Na Barra da Tijuca, bairro de praia lá, na zona oeste do Rio de Janeiro, os eleitores de Jair Bolsonaro invadiram as ruas em frente ao condomínio onde mora o presidente eleito. Vamos ver. A Polícia Militar reforçou a segurança em frente ao condomínio do presidenciável. Alguns se emocionaram. Obrigada, meu Deus! Apenas moradores e pessoas autorizadas puderam entrar. De cima de um trio elétrico, o senador Magno Malta e o deputado federal eleito Alexandre Frota discursaram. Por volta das 9 da noite, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo, mostrada em um telão. Ele agradeceu o apoio dos eleitores. Os fogos de artifício antecipavam a comemoração. Muito feliz, nós esperávamos mais. Na verdade, eu imaginei que ele fosse ganhar com uma diferença mais elástica.
mas de qualquer forma é uma mudança maravilhosa. Depois de muita expectativa, veio a confirmação. Com quase 58 milhões de votos, Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito o novo presidente do Brasil. O Brasil precisava mudar, né? Então, rumo ao novo, a uma nova esperança, um brasileiro mais feliz. No primeiro pronunciamento, depois de ser eleito, Jair Bolsonaro falou em unir e pacificar o Brasil. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. O governo respeitará, de verdade, a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com o viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Bem, o Bolsonaro teve uma votação expressiva na maioria, na grande parte dos municípios gaúchos. Ele venceu em 407 cidades e o Fernando Haddad venceu em 90. Um detalhe, cidade de Nova Pádua, que é vizinha a Caxias do Sul, foi a cidade onde Bolsonaro teve a maior votação percentual, 92,96% dos votos. Daqui a pouco a gente traz um perfil sobre o candidato Jair Bolsonaro aqui no SBT Rio Grande. O presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, é capitão reformado do Exército e entrou na vida pública há 30 anos. Polêmico, controverso, Bolsonaro chega ao cargo máximo da República aos 63 anos de idade. Vamos ver um perfil do candidato. O olhar dos amigos de infância. Eu acho que ele vai ser um bom presidente. Dos professores. Moço simples, humilde, mas convicto de suas ideias. De antigos colegas que a ideologia separou. Ele prega muito ódio. Né? Isso não é característica de um cara, de uma pessoa que quer comandar um país. Amado ou odiado, reflexo de uma sociedade polarizada. Jair Messias Bolsonaro nasceu em Glicério, noroeste de São Paulo, em 1955. Foi registrado em Campinas. Morou em outras 3 cidades do interior até se mudar para o Vale do Ribeira, no sul do estado. No município de Eldorado, a 250 quilômetros da capital paulista, Bolsonaro foi criado ao lado de outros 5 irmãos. Uma família de descendentes de alemães e italianos. Aqui, ele passou a infância e a adolescência, até seguir para o Rio de Janeiro, onde começou a carreira militar. Eu prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras e me matriculei, então, em 1974, no primeiro ano da AMAN. A formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro, foi há 40 anos. Lá, Bolsonaro foi pentatleta e fez paraquedismo.
Ricardo foi um dos colegas de curso. O paraquedista militar tem que ter um algo mais no seu, de arrojo, de força de vontade. Isso faz parte da nossa formação e isso é um traço marcante da personalidade dele. Foram 17 anos de exército. Um artigo escrito para uma revista pedindo aumento de salário para os militares, a suspeita de preparar bombas e uma punição disciplinar mudou os rumos da trajetória do agora capitão reformado. Vi que teria pouca chance de ter sucesso em prosseguir na carreira militar. Então resolvi, em 1988, me lançar candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão. Para chegar na Câmara, 2 anos depois, foi um pulo. Na vida pública, Bolsonaro foi protagonista de episódios polêmicos, como a discussão com a deputada Maria do Rosário, do PT. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. E durante a votação pelo impeachment de Dilma Rousseff, quando fez uma homenagem ao coronel Brilhante Ustra, o primeiro militar reconhecido pela justiça como torturador. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O deputado se tornou réu em 2 ações penais que aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nós temos imunidade por quaisquer palavras, opiniões e voz. Usei muito esse dispositivo constitucional. Em quase 30 anos de vida parlamentar, teve apenas um projeto que virou lei, o que prorrogou benefícios fiscais para o setor de automação. Em setembro, por 7-0, o Tribunal Superior Eleitoral considerou Bolsonaro apto a concorrer à presidência da República. Aos 63 anos, pai de 5 filhos, 3 deles também escolheram a vida pública como carreira. Casado pela 3ª vez, a última com uma mulher 25 anos mais jovem, Bolsonaro foi acolhido por apoiadores de seu discurso conservador. Mas enfrentou resistência das minorias. Numa passeata em Juiz de Fora, Minas Gerais, sofreu um ataque quase fatal. O hospital confirmou que Jair Bolsonaro passou por cirurgia. Uma facada que mexeu com a corrida eleitoral. Longe das ruas e dos comícios, as armas usadas por Bolsonaro na campanha foram as redes sociais e estratégias tão polêmicas quanto os discursos do candidato. O debate não vai levar a lugar nenhum. E o Brasil, desiludido com a política nacional, escolheu um representante que agora terá que ser maior do que as controvérsias.